Que Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã. Que alegria estarmos juntos para mais uma meditação da palavra. Quero meditar com você hoje Mateus capítulo 14, versículo de 13 a 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este é um lugar deserto. Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos seus discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Nós vamos aprender hoje no Evangelho que alguns milagres que Deus quer realizar na sua vida necessitam da sua cooperação. Alguns milagres precisam da nossa cooperação. A verdade é que nós queremos que tudo aconteça na nossa vida como num passe de mágica. Queremos que Deus, primeira coisa, queremos que Deus realize todos os nossos pedidos. Nós somos assim. Queremos que Deus realize todos os nossos pedidos. Segundo, nós queremos que esses pedidos sejam realizados imediatamente. Então, além de querer que Deus realize todos os nossos pedidos, nós também queremos que esses pedidos sejam realizados imediatamente. Terceiro, nós queremos que Ele faça tudo sozinho e nós não queremos fazer nada. Irmãos e irmãs, as coisas de Deus não funcionam assim. Não funcionam assim. Primeira coisa, Deus não irá realizar todos os nossos pedidos. Claro. E por que Deus não vai realizar todos os nossos pedidos? Porque nem todos os nossos pedidos são bons. Deus só pode realizar os pedidos que são bons. E nem todos os nossos pedidos são bons. Deus, por mais que Ele realize, mas Ele não vai realizar na nossa hora, no nosso tempo. Por quê? Porque Deus tem o seu tempo, Deus tem sua hora. Deus não trabalha com mágica, gente. Onde eu faço algo e pronto, tchan, acontece. Não, Deus não trabalha com mágica. Então o que acontece? Muitos milagres precisam da nossa cooperação. Olhemos o milagre da multiplicação. Jesus olha para os discípulos e diz: Dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus sabia que ia fazer o milagre, mas Ele quer que este milagre aconteça com a cooperação deles. Dá-lhes vós mesmos de comer. Depois Jesus disse, os discípulos responderam: Temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Você está entendendo? Dá-lhes vós mesmo de comer
trazei o que você tem aqui. Em seguida partiu os pães e o deu aos discípulos. Então Jesus partiu o pão e deu para quem? Para os discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Olha aqui mais uma tarefa para eles. Os distribuiu às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Quem é que recolheu esses 12 cestos cheios? Os discípulos. Você está entendendo? Este milagre, Jesus ensina que há milagres que acontecem com a nossa cooperação. Então são os discípulos que dão a eles de comer, são os discípulos que traz o pão e o peixe, são os discípulos que distribuem, são os discípulos que recolhem depois o que sobrou. Então por que muitos milagres não acontecem na nossa vida? Não é a culpa de Deus, é porque a gente não está fazendo a nossa parte. Tem muitos milagres que na sua vida não aconteceram porque você não está fazendo a sua parte, meu filho. Porque o milagre é Ele quem faz, não foi os discípulos que fizeram o milagre, mas o Senhor entregou para eles tarefas. Se vocês fizerem essas tarefas, o milagre vai acontecer, mas vocês precisam fazer essas tarefas. Qual é o nosso problema? A gente quer o milagre, mas o Senhor nos entrega tarefas e a gente não tem feito as tarefas. E muitas vezes a tarefa é viver uma vida de santidade, a tarefa é que a gente viva numa vida de oração, e às vezes a gente não faz a tarefa de casa, a gente não faz o dever de casa e queremos os milagres.